Bom, meu nome é Aline, eu sou professora voluntária da Escola Parque Tibetano e a minha experiência com o Relicário de São José começou na escola. E todos os anos a gente tenta trabalhar no mês de agosto, que é o mês dos pais, com as crianças, recordando um pouco da história de São José. Falando um pouco da vida dele, da sua profissão e de como ele é um pai que ama, que cuida, que protege, trazendo sempre essa imagem de São José para as crianças. E houve um ano em que nós recebemos 3 crianças. E são crianças que estavam em situação de risco e precisavam ser retiradas de suas famílias. Quando isso acontece na cidade, a prefeitura, que é o governo municipal, ele procura alternativas para recolocar essas crianças dentro dos seus familiares, mas isso não é possível. Então eles retiram estas crianças e abrigam numa casa, né, como se fosse um orfanato. E na escola recebemos estas crianças, foram 3. E nesse ano foi chegando o Dia dos Pais e as crianças da escola preparando seus presentes para os pais, os seus próprios pais. E vimos que essas crianças que já estavam nessa casa, abrigadas, não tinham como compartilhar esse momento. E mesmo com as atividades com São José, que a gente costuma fazer, contando as histórias, fazendo atividades simples com elas, a gente decidiu como equipe na escola preparar algo para São José, como um presente para o Dia dos Pais. E surgiu a ideia do relicário. Uma professora sentiu de trazer um relicário simples e muito lindo para as crianças construírem. Um relicário de papel, como a gente está vendo aqui. E essas crianças se uniram, junto com as famílias, abrimos a escola e construímos estes relicários, pequenos relicários simples. E a dúvida que surgiu é como que nós iríamos entregar esses pequenos relicários para São José. E então conversamos com a equipe que organiza as aparições. E essa equipe chegou para a Irmã Lucia e a Irmã Lucia chegou para São José e perguntou a ele. E para nossa surpresa, ele, além de aceitar os presentes, ele disse que iria abençoar esses relicários. Todos ficamos muito felizes, eufóricos, assim, as crianças ficaram todas animadas. E a escola sempre se prepara para as procissões e para as aparições com as crianças. Então elas levaram os relicários, apresentaram no altar e no momento da aparição São José abençoou esses relicários. Mas para nossa surpresa ele passou uma tarefa para as crianças, que era orar por todas as crianças do mundo, que ele iria então trazer uma graça maior. E todos ficaram assim surpresos, porque a gente nunca iria imaginar que São José ia dar um presente muito maior, né? A gente dando um presente, ele é que nos deu, né? E ofereceu essa oportunidade das crianças trabalharem junto com ele. E assim a escola mudou um pouco o seu ritmo de trabalho. Nós abrimos a escola com uma sintonia com todas as turmas, com todas as crianças, com uma sintonia de oração, música. E assim fomos fazendo junto ao relicário, esse pequeno relicário de papel. E com o tempo, as crianças começaram a se preocupar. Aí um relicário tão frágil, tão pequeno, e se molha, e se rasga, ficaram preocupados e a equipe começou a pensar numa forma de solucionar isso. E logo depois surgiu a ideia de fazer os relicários de madeira. Conseguimos a ajuda de um pai carpinteiro, que tem essa habilidade com a madeira. Conseguimos que a equipe preparasse os relicários, as crianças lixassem a madeira, pintassem. E montamos este pequeno relicário de madeira para agradecer São José pela oportunidade. E mais uma vez estávamos lá na procissão com as crianças, todas levando o relicário.
junto com estas crianças também que estavam abrigadas nesta casa. Eu acho que foi a primeira vez que elas participaram desse momento e levaram os relicários até o altar. E mais uma surpresa surgiu para nós, porque além de São José abençoar e agradecer pelo presente, ele decidiu colocar um pedacinho do seu coração dentro de cada relicário. E que ele disse que a gente nunca iria entender a grandiosidade que estaria ali diante de nós. E todos os dias até então, até hoje, nós temos feito estas sintonias com São José e com as crianças. E muita coisa foi se transformando na escola. A gente diz que São José é o nosso diretor. Ele é o que guia, ele é o que ajuda em todos os momentos, é o que protege as crianças. E nessa bênção desse relicário, ele trouxe ampliou esse trabalho com as crianças. Ele pediu para que as crianças orassem diante do relicário e que convidassem suas famílias. E a escola abriu então as portas para as famílias, e então os pais que se sentiam, convidados, estavam ali orando com as crianças. E São José trouxe esta graça que não conseguimos nem imaginar, dizendo que estaria amparando os corações dessas pequenas crianças, além de todas as crianças e famílias do mundo. Depois desta experiência, a gente fez um ciclo de relicário peregrino. Então, todo final de semana, ou quando se aproximava um aniversário de alguma criança, a gente entregava esse relicário para ela levar para casa para orar com as suas famílias. E era muito bonito de ver algumas crianças que já tinham essa devoção, já essa chama acesa. Elas, quando chegava a vez delas, elas ficavam muito felizes. Elas ficavam assim, numa alegria que saíam saltitando, Levavam o seu relicário para casa e já saíam orando e cantando do carro para casa, A gente já tem esses relatos de alguns pais que comentam isso. E outros pais chegam para a gente e dizem: olha, minha criança nunca orou, a gente não tem esse costume de orar. E agora ele quer que a gente ore a oração do anjo, que a gente cante com eles. E a gente precisa conhecer essas músicas porque a gente não conhece. E a gente começa a compartilhar essas orações, as músicas. E é muito bonito ver a transformação que a criança leva dentro das suas casas. Isso foi muito, muito lindo de poder participar. E voltando à história dessas 3 crianças que estavam nessa casa abrigadas, a gente acompanhou esse movimento delas. Elas já estavam prontas para serem adotadas, mas havia muita burocracia e portas se fechavam para isso. E no meu sentimento, quando a gente orou diante do relicário por esse tempo enquanto elas estavam lá, uma delas foi adotada. E não só ela, como seus irmãos que estavam lá na casa lá. E os seus primos. Restavam 2. E a gente continuou nessa oração, colocando esses coraçõezinhos na mão de São José e no seu coração, porque ele mesmo disse que estaria cuidando delas. E eram crianças com mais dificuldades, crianças que tinham dificuldades de relacionamento por ter passado esses tempos difíceis, de cuidados que elas necessitavam e não tiveram. E que ao olhar dos outros a gente imagina nunca que vão ser adotadas, Mas passou um tempo e tivemos a notícia que elas também foram adotadas. E estão bem e estão felizes. E eu sinto que teve aí esse coração de São José acolhendo estas crianças e cuidando delas, abrindo os caminhos para que elas realmente fossem amparadas, Então, como uma experiência, a gente coloca que esses pequenos relicários, trabalhando assim com as crianças e com as famílias, isso tem repercussões que a gente nem imagina. E a gente pensa, e o relicário no Centro Mariano, o que ele pode fazer conosco,
aquela preciosidade, aquele presente que veio do céu, que está ali esperando a gente, estar ali disponível para que ele possa estar conosco, trabalhando com a gente. E que a gente possa ser essa ferramenta, né? Esse canal para que ele obre com as famílias, para que ele obre pelos reinos e pelo mundo inteiro. Então, São José já fez um convite para as famílias também estarem com ele no Centro Mariano, fazendo esta companhia ao seu coração. É isso que eu pude vivenciar com o relicário, os pequenos relicários, e é muita gratidão a São José por tudo.